Você já se viu naquela situação em que acabou postando uma imagem para as redes sociais e ela acabou perdendo a qualidade? Pois é, isso é um problema bastante comum. Olá, eu sou Thales Ren, retocador digital e fotógrafo. Nesse tutorial eu vou te ensinar a resolver esse problema de forma definitiva. Você não vai mais ter imagens com péssima resolução, com cores estranhas, porque você vai aprender comigo como resolver a questão do perfil de cor e também a parte de nitidez e o formato e o tamanho adequado que você precisa mandar as suas imagens para redes sociais para que ela não perca a qualidade. Vem comigo! Então eu tenho essa imagem que está pronta, está toda retocadinha já, só o que precisa fazer é exportar ela, salvar para as redes sociais. Mas é muito complicado você salvar ela, sempre estar se preocupando se a gente trabalha com várias redes sociais, Facebook, Instagram e outras, e no final das contas você tem que estar criando aí um formato para cada uma, porque várias delas mostram a imagem em um tamanho específico, que é a natureza, que é característico daquela plataforma. Então nós não vamos nos preocupar exatamente com o tamanho da plataforma, mas sim o tamanho máximo que eles aceitam sem estragar a imagem. Então nós vamos tomar cuidado nesse ponto. Existe uma coisa que você tomar cuidado, que é a proporção. Aqui eu tenho, por exemplo, essa minha imagem que ela é vertical, mas para Instagram, por exemplo, vai mostrar lá em tamanho 4:5. E ele vai acabar cortando no momento do upload. Então eu prefiro fazer o corte aqui, definir já certinho, e deixar que eu coloque ela já no tamanho máximo da resolução que ele aceita, mas já no corte correto. Então nesse caso específico eu tenho que levar em consideração que quando você vai fazer uma imagem que vai ser vertical e ela vai para o Instagram, por exemplo, você tem que cuidar que vai acabar cortando partes da imagem justamente por conta desse formato estranho. Então o que acontece? Quando você vai fazer a foto já é bom se preocupar, inclusive nessa composição, de deixar uma área de respiro, como eu deixei nessa aqui, por exemplo. Uma vez que está definido, eu não vou nem mexer na resolução no momento, eu simplesmente vou fazer o corte na proporção que eu tenho certeza que vai funcionar lá para a rede social, e eu posso postar isso aqui tanto no Facebook, posso colocar, por exemplo, no Flickr ou 500 pixels e assim por diante, e vai ficar legal a foto. Então, primeira coisa que eu levei em consideração é a proporção. Agora, o tamanho. Todas as plataformas, eles vão de alguma forma redimensionar, mexer na imagem para poder mostrar. O tamanho ideal para que a gente consiga colocar a imagem nessa plataforma sem que ela crie problemas maiores seria colocar ela em 2048 pixels. Só que ao fazer isso aqui, a gente diminui isso, é interessante que a gente faça alguns ajustes antes. Nesse caso seria, a princípio, fazer com que ela tenha esse tamanho, 2048, e vou fazer com que ela seja, por exemplo, reamostrada suavizando gradientes. Eu não vou mexer já na parte de Bicubic Sharper, ou que vai trazer mais nitidez, porque ele vai colocar uma nitidez meio automática aqui e não é isso que eu quero. Então eu vou deixar que ele fique no modo de suavização de gradientes. Perfeito. Uma vez que eu fiz isso, já está no tamanho certo, a imagem já está com uma resolução legal, eu preciso definir algumas coisinhas. Primeiro, aquela diminuição que eu fiz, ele suavizou a imagem. Eu vou criar então uma nitidez nela. Aqui eu vou colocar então, vou duplicar essa camada, vou colocar filtro, outro, high pass, vou colocar um valor aí em torno de 3 e colocar isso em modo overlay. Legal, deu uma nitidez bacana na imagem, só que aí que está o interessante, eu não quero dar essa nitidez em toda ela, por isso que eu não quis fazer aquela redução com a nitidez automática. Então eu vou criar uma máscara, clicando aqui, vou inverter essa máscara, para que não aplique mais na imagem, que aqui, quando a gente tem preto, significa que a gente vai ocultar o efeito. Se tivesse branco, o branco estaria mostrando o efeito. Então eu vou ocultar, deixando em preto, apertando Ctrl I na máscara. Veja bem que a diferença entre máscara e está selecionado e aqui a camada. Eu estou selecionando a máscara. Eu vou pegar o pincel, vou pintar ele de branco e vou aplicar essa nitidez somente nas áreas que eu quero que tenha nitidez. Nesse caso, eu quero um pouco nessa região dos cabelos aqui e quero também nessa região do rosto dela, aqui dos olhos. E pronto, o resto eu não preciso que tenha essa nitidez extra. Vou marcar isso aqui, vou mesclar para baixo, tudo certinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um ruído. Esse ruído é justamente a parte dos dados, das informações, que nós vamos dar
para a plataforma jogar fora. Nós vamos, digamos assim, criar um hackzinho, um truquezinho para que a gente consiga enganar ali a plataforma, porque ela vai fazer o que? Ela vai reduzir informações, vai tirar informações da imagem para gerar um arquivo mais leve, menor, mas eu vou estar dando para ele informações falsas, que são esses ruídos, e esses ruídos vão fazer com que inclusive os gradientes da imagem, que a imagem é basicamente gradientes, pode ver que eu tenho uma área mais escura e mais clarinha nesse mesmo tom, isso é uma graduação, e assim esses gradientes vão ficando mais suaves também. Então eu vou fazer justamente isso, eu vou clicar aqui apertando o Alt e o Shift ao mesmo tempo, e ele vai me dar a opção de colocar ele em modo Soft Light e preencher com cinza 50%. Ok, perfeito. E aqui nessa camada, então, eu vou dar um 100% para a gente enxergar melhor. Vou colocar aqui, ó, um filtro, vou colocar um ruído Gaussian e vou colocar ele monocromático. Tá aqui o ruído. Vamos ver o tamanho que a gente fica legal. Vou botar um pequenininho, não quero colocar muito grande. Agora eu vou duplicar essa camada, Ctrl J, Ctrl T, e aqui eu vou colocar em 200%. Estou deixando esse ruído maiorzinho um pouco. Olha só. Ficou bem grandão, né? Não parece estranho no começo, mas vai ficar muito legal. Então eu vou pegar essas duas camadas agora e eu vou colocar numa pastinha e baixar a opacidade delas. Vou colocar isso aqui em mais ou menos 50%. Você pode ver que criou um ruído um pouquinho mais natural, ó, dá uma sensação de textura. Ficou legal, 50%, ficou o formato do grão legal, show, tá pronto então. Agora é só mesclar a camada para baixo e tá pronto. Então agora falta só salvar a imagem para colocar para as redes sociais. E ao fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, né, que vai ser JPEG, é o tamanho, é o formato de arquivo tranquilo, ele não vai ter muitos problemas. Tem gente que costuma utilizar PNG, eu não acho necessário, o JPEG está ok. Mas isso aqui é muito importante, que incorpore aqui o perfil e que ele seja o sRGB. É muito comum acontecer de colocar nas redes sociais no formato Adobe RGB e acabar modificando as cores. Pior ainda se for em CMYK, que é um padrão para impressão em gráfica. Então, a partir do momento que fizer isso aqui, colocar dessa forma, vai ficar muito mais fácil de você conseguir ter o resultado que você espera. Uma vez que está salvo, né, não precisa salvar aqui, você já está com a tua imagem pronta para colocar nas redes sociais. Espero que tenha gostado da dica. Eu vou deixar uma ação pronta para aplicar esse tipo de ruído nas tuas fotos, já deixar para download.